Ó, vocês sabem que eu comecei a falar sobre política na internet há muito tempo, né? Deve ter uns 10, 11 anos que eu escrevo sobre política na internet. Comecei lá no Twitter, quando tudo isso aqui era mato, mas eu estou aqui há muito tempo. E qual a relação que isso tem com a postura passivo-agressiva que eu estava comentando nos stories anteriores? Como eu já estou aqui há muito tempo, basicamente eu me desenvolvi aqui na internet, embora de outra forma, mas estava aqui. Boa parte das pessoas com quem eu convivo, que eu tenho contato, exceto familiares que me conhecem desde que eu nasci, e pouquíssimos amigos de infância, porque eu não tenho muitos amigos de infância, todo mundo já chegou na minha vida quando eu já estava aqui fazendo isso, né? De uma outra forma, mas aqui me expondo. Então isso quer dizer basicamente que, como naquela época as redes sociais não eram o que elas são hoje, a gente não tinha esse hábito, digamos assim, de seguir as pessoas e acompanhar o conteúdo das pessoas. E quando isso tudo começou, ainda era muito pessoal, né? Vocês lembram que o Instagram era uma rede social onde a gente só postava foto com os amigos, com a família, aniversário, Natal, churrasco, era isso. O Instagram virou uma ferramenta profissional muito tempo depois que ele já existia. Mas mesmo assim, como a minha presença sempre foi muito forte na internet, e como eu falo muito forte, é o fato de eu estar, quando eu falo muito forte, eu me refiro ao fato de eu estar aqui, né? E não ao fato de ter muitos seguidores, porque isso é bem recente. As pessoas já me conheciam como Mariana, que escrevia sobre política na internet. Então, esse passivo-agressivo de quem se transforma, né, numa pessoa que tá aqui depois de um tempo. Deixa eu explicar que eu tô me embolando, calma aí. Meu raciocínio tá meio lento hoje, gente, então relevem aí. Mas enfim, quem passou, era isso que eu queria dizer, quem passou a usar a internet depois, né, com esse propósito de fazer disso aqui uma ferramenta profissional, como eu faço hoje, muitas outras pessoas fazem também, certamente enfrentou muito passivo-agressivo. Eu não tenho dúvidas disso. Quando eu comecei a ganhar seguidores, quando eu comecei quando meu perfil começou a crescer um pouco mais, era muito comum ouvir esse tipo de coisa, né? Nossa, mas agora você é blogueira, né? Ah, mas agora a Mariana você sabe, né? E eu já estava acostumada, porque eu já estava aqui mesmo. Eu nunca liguei muito pra isso, eu nunca dei muita importância pra esse tipo de coisa. Sempre fui assim, é meu. Não sei se tem a ver com a educação que eu recebi de meus pais, não sei se é uma característica da minha personalidade, mas eu nunca fui muito de ligar pra isso. Eu nunca me deixei afetar muito por isso. Então o que é que acontece? Quando vinha alguém fazer esse tipo de comentário, pra mim sempre foi tipo, dane-se, tô nem aí, vou continuar fazendo o que eu faço. Só que eu sei que não é todo mundo que tem a mesma postura que eu. Inclusive na live que eu fiz, na última live que eu fiz aqui, e eu comentei sobre essa coisa de você gratuitamente ofender as pessoas na internet, de você ser grosseiro, de você ser estúpido e de você estar lá no seu lugar e se incomodar com o que outra pessoa está fazendo no perfil dela e ir lá manifestar a sua indignação. Eu comentei isso, né? Eu falei, cara, é meu, eu sou assim, mas eu sei que nem todo mundo consegue. Muitas pessoas acabam se deixando levar, porque é de fato uma coisa muito ruim. É de fato muito constrangedor. Você tá ali numa boa, fazendo seu trabalho, desenvolvendo um trabalho legal, uma coisa que você gosta. Aquilo não só faz bem para você, mas não só é bom para você, mas ajuda muitas outras pessoas, né? É um trabalho propositivo, digamos assim, um trabalho pedagógico, um trabalho informativo, enfim, não importa. E é muito constrangedor quando você está aqui na sua, fazendo um negócio seu, no seu espaço, e aí vem uma galera completamente alheia à vida, completamente sem noção nenhuma de nada, e tecer certos tipos de comentários que não precisava, né? E essas pessoas fazem isso de muitas formas, dessa maneira que eu mostrei, usando o exemplo dessa senhora que está há anos me infernizando o juízo no direct, né? Você usa palavras bonitas, você usa palavras neutras, que não têm um significado muito carregado. Você manda risos, você manda beijinhos, você manda coração, você fala querida, você fala que admira a pessoa, mas aí, logo depois tem uma vírgula, e aí depois dessa vírgula tem uma série de coisas onde você vai começar
a detonar aquela pessoa. Você faz isso. Esse é o passivo-agressivo. Desenhando, esse é o passivo-agressivo. É a pessoa que sempre vem te elogiar antes de te detonar. Ou ela vai sempre usar as palavras mais bonitas, vai florear ali o que ela quer dizer, mas o objetivo final dela é te detonar. É colocar em questão o seu caráter, colocar em questão o trabalho que você desenvolve, é dizer que você não é aquilo tudo, é tentar justificar o seu sucesso, né? Dizer, mas poxa, mas por que você tem tantos seguidores? Por que você ganhou tantos seguidores? Né? Por que você está tão bem financeiramente? Por que você está tão feliz amorosamente? Para essas pessoas, a sua realidade positiva, a vida que você leva, sendo uma vida boa, é quase que uma ofensa a elas. Elas se sentem ofendidas pelo seu sucesso, elas se sentem ofendidas pela sua realização, e isso incomoda, né? Ó, se você está se sentindo ofendido, você fica incomodado, né? Óbvio isso. E aí elas começam a destilar veneno, porque elas querem dizer para você, de alguma forma, mesmo que floreando, mesmo que com palavras bonitas, que você não é merecedor daquilo que você tem. Você vê, eu postei aqui os prints dessa senhora, e num dos prints ela tá falando do meu casamento, né? Ela tá assim, se a sua vida é tão perfeita mesmo, então prova. Mas eu nunca falei que a minha vida era perfeita. Eu não sei a partir de que ela chegou a essa conclusão. Mas você consegue entender qual é o propósito? É dizer assim, você não tem tudo isso, você não é tudo isso, você tá aqui mostrando uma coisa que você não é, então você vai ter que provar que você tá falando a verdade. Vocês conseguem perceber? Então, para essa pessoa, em resumo, o fato de eu ter um casamento feliz, não perfeito, porque não existe isso, perfeição só no céu, né? Mas de ter um casamento feliz, um casamento bom, um casamento que é baseado em respeito, em amor, em confiança, né? Em compromisso, em fazer o outro feliz, isso para ela incomoda. Sabe por que a gente se incomoda com esse tipo de coisa? Porque isso revela uma coisa que falta na gente. Quando você para pensar, sempre que você se incomodar muito com o que uma pessoa faz, olhe para você, olhe para sua vida, faça um autoexame e você vai ver que aquilo te dói porque aquilo te falta, né? Então assim, eu nem conheço essa senhora, pode ser que ela seja uma pessoa muito feliz no casamento dela, mas é uma exceção à regra. Normalmente, a gente aponta o dedo e a gente se dói com aquilo que outra pessoa tem porque a gente não consegue ter. Em outras palavras, isso nada mais é do que inveja, né? Não é só você desejar uma coisa que o outro tem, porque desejar uma coisa que o outro tem é uma ambição que você tem na vida, e a ambição é uma coisa que pode ser positiva, né? Você pode ser alguém que quer ser melhor, o outro te inspira, a conquista do outro te motiva, o que o outro faz te influencia. Isso é diferente. A inveja, ela não se trata de você só querer o que o outro tem, mas você não aceitar que o outro tenha. Isso é inveja. E esse sentimento, ele é destrutivo. Esse sentimento é destrutivo não para você que é vítima dessa inveja, mas para quem sente, né? Então, assim, é muito comum. É muito comum. E quando eu perguntei para vocês se vocês já tinham convivido com pessoas assim, a grande maioria das pessoas aqui, enfim, esmagadora, veio comentar que já viveu com pessoas com esse tipo de postura. E muitos relataram que essa pessoa passiva-agressiva é a mãe, é o pai, é o irmão. Então, muitas vezes, isso começa dentro de casa. Você viu a outra seguidora que falou ali de uma filha com 9 anos, já enfrentando esse tipo de comportamento. É intrínseco a muita gente. E muitas pessoas não se dão conta. Tem gente que não faz, de fato, por maldade, por crueldade. Tem gente que não sabe viver de outra forma, porque para ela é aquilo ali. Ela não conhece uma outra postura, ela só conhece aquela. Então é muito importante, às vezes, até você expor no sentido de ensinar, no sentido de ter um efeito pedagógico mesmo. Porque outras pessoas vão olhar e falar, putz, eu faço isso. E isso não é legal. E aí eu vou parar de fazer. Vocês viram que outras pessoas também me relataram aqui a mesma coisa. Olha, eu nunca tinha percebido que eu era passivo-agressivo, mas eu sou. E aí eu preciso parar. Bom, mas dito isto, o que eu queria contar para vocês é o seguinte. Eu tinha, na verdade, não tenho mais, graças ao bom Deus, eu tinha uma amiga muito próxima que eu tô meio resfriada, tá, gente? Não é Covid, pelo amor de Deus.
que comecem as especulações, não tô com Covid, tá? Já tirei a prova. Eu tinha uma amiga que ela era esse exemplo perfeito, assim, ela era a caricatura do passivo-agressivo. E era uma amiga muito próxima, uma amiga por quem eu tinha muito carinho, a gente se conhecia desde quase a infância, né, desde o começo da adolescência, e a gente vivia muito grudada, a gente vivia muito junto. E é engraçado porque nessas horas você lembra da mãe, né? Minha mãe sempre dizia pra mim, Mariana, amizade não é cama, mesa e banho. Minha mãe falava isso pra mim direto, acho que ela vai até lembrar se ela assistir essa história. Amizade não é cama, mesa e banho. Desgruda um pouco, separa, vai fazer coisa com outros amigos, deixa ela sair com outros amigos. Essa coisa de estar dormindo na casa da pessoa, essa coisa de estar grudada com a pessoa, essa coisa de, sabe, querer fazer tudo junto com a pessoa, é meio obsessivo, para. E assim, a gente nunca ouve mãe, né? A gente não ouve mãe, porque se a gente ouvisse mãe, a gente já crescia sendo uma pessoa maravilhosa, a gente não quebrava a cara nunca, mas a gente não ouve mãe. E eu não ouvia minha mãe, né? Falava, que nada, era minha amiga, minha melhor amiga, esse papinho de quinta série, de melhor amiga. E eu levei isso por muito tempo, eu levei essa amizade comigo por muitos anos. Até que um dia eu percebi que ela era um passivo-agressivo. Eu não sabia que o nome era esse na época, mas eu descobri. Uma vez eu vi um vídeo do Leandro Carnal, eu nem sou muito fã do que ele escreve, porque não é muito meu estilo, mas esse vídeo dele foi um comentário muito interessante. Ele fez um comentário muito interessante. Ele disse o seguinte, se você quer conhecer um amigo de verdade, você vai fazer o seguinte. Acho até que eu já contei essa história aqui, mas eu vou repetir para os seguidores que são novatos, que não viram ainda. Você chega para seu amigo, e em vez de você contar os infortúnios da vida, né, as desgraças da vida, você conta coisa boa. Você chega pro seu amigo e fala, putz, e aí, como é que você tá? Nossa, tô bem, tô muito bem, fui promovido, tô ganhando o dobro do que eu ganhava, o casamento está maravilhoso, minha esposa é uma esposa dedicadíssima, meus filhos, nossa, meus filhos só nota 10 na escola, maravilhoso, troquei de carro, tô muito bem de saúde, tô fazendo esporte, fala isso. O teu amigo, de verdade, ele vai vibrar genuinamente com cada uma das coisas que você disser. Cada uma. Ele vai ficar entusiasmado, ele vai ficar empolgado com a sua felicidade. O cara que não é seu amigo, sabe como é que ele age? Da seguinte forma. Nossa, tá metido, hein? Olha, tá se achando agora, né? parabéns. Mas aí você tá, né? Tá bem, né? Nossa, que bom. Poxa, ó, tu viu fulano como ele tá se achando? Agora ele tá bem, tá rico, mudou de emprego, né? Foi promovido, né? Tá bem. O passivo-agressivo é essa pessoa. Ele não consegue lidar, ele não consegue segurar a indignação, a ofensa que ele sente com a sua felicidade. Ele não consegue. Esse é o passivo-agressivo. O passivo-agressivo, ele não é seu amigo. E aí, voltando, né? Isso foi o Leandro Carnal que falou. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, caramba! Tive um estalo na hora e falei, putz, essa amiga é essa pessoa. Todas as vezes em que eu ia contar uma coisa boa pra ela, ela se doía, ela sofria. Ela quase não conseguia, assim, controlar, disfarçar o tanto que aquilo incomodava ela. Um belo dia, eu recebi uma puta proposta de trabalho, né? Eu morava em Recife na época, eu estava no meio da minha faculdade, eu não era ninguém, mas eu recebi uma puta proposta de trabalho para trabalhar como coordenadora de uma equipe em outro estado, numa coisa que eu amava, que era meu sonho trabalhar, e eu fiquei, assim, muito feliz com esse convite, com essa proposta, né? Cheguei em casa, falei para minha família vibrou, assim, genuinamente com essa possibilidade, e aí eu contei para essa amiga. E aí eu já contei observando para ver como é que ela ia reagir. Imediatamente ela virou para mim e falou assim, parabéns. Mas né? Sei nem como é que você conseguiu isso, porque você tá no meio da faculdade, né? Estranho. Estranho? Como assim estranho? Mas ela continuou. E é curioso, né? Porque assim, se você parar pra pensar, você não tem experiência nenhuma com isso. Será que você vai conseguir fazer? E eu fiquei assim olhando, juro, eu fiquei olhando incrédula pra ela, assim. Incrédula. E ela falou sem parar por uns 3 minutos. Por uns 3 minutos, só isso. Só coisa desse gênero. Será que você vai conseguir? Mas por que você conseguiu esse trabalho? Quem foi que te indicou? Quem foi que falou de você? Quem foi que te ajudou? Foi um amigo da sua mãe? Um amigo do seu pai?
Foi quem? Foi um conhecido? E assim, eu tô falando da minha melhor amiga, tá? Da pessoa que era minha melhor amiga. Não era um desconhecido, não, era minha melhor amiga. Naquele momento, eu entendi. E aí eu peitei. Eu virei pra ela e enfrentei. Porque até então eu não tinha noção. Mas já, naquele momento eu já tinha. Eu virei pra ela e falei assim, qual é o seu problema? Exatamente isso que eu digo pra vocês fazerem aqui, eu fiz. Qual é o seu problema? Na hora, ela arregalou o olho e falou assim, mas por quê? Que problema? Eu falei assim, por que você não consegue ficar feliz? Só feliz. Só feliz. Eu só quero que você fique feliz. Eu só quero que você diga parabéns, minha amiga. Só isso. Você não precisa falar mais nada. Por que você não consegue? Por que você não consegue comemorar uma vitória minha? Por que você não consegue ficar feliz com a conquista que eu tenho? Por que te dói? Por que te ofende? Você tem algum problema comigo? Ou você tem algum problema com você? Se você tiver, eu sou sua amiga, eu te ajudo. Eu só não quero que você faça isso. Foi a última vez. Nunca mais. Nunca mais. Só que ao mesmo tempo, essa amizade acabou, né, enfim, se deteriorando por outras razões. Mas ali eu entendi. Ali eu entendi o que é o passivo-agressivo. Ali eu entendi que esse tipo de gente não merece que você tente compreender, que você tem que expor, você tem que enfrentar, porque a pessoa vai se dar conta. Ela não se deu, tá? Mas eu me dei. E ali foi o começo do fim da nossa amizade. Hoje em dia é alguém com quem eu não tenho mais nenhum contato. Já tem bons anos que a gente não tem contato. Mas vocês conseguem entender, gente, que é preciso enfrentar? É preciso enfrentar, porque se você não enfrenta, aquilo começa a magoar você. Aquilo começa a te atingir. Se você não enfrenta, aquilo começa a corroer a sua alma. Você começa a ficar mal com aquilo. E eu estava, sem saber. Porque tem um outro lado da história que eu não contei, que eu queria contar agora. Enquanto tudo isso acontecia, na minha amizade com essa pessoa, eu fazia terapia. Eu tinha uma psicóloga muito querida lá em Recife. Eu já fazia terapia há um bom tempo. Eu tinha várias questões, não sabia qual a origem dessas questões, mas uma delas era essa amizade. Essa amizade me sufocava. Essa amizade me deixava assim, eu não conseguia respirar. E aí a minha psicóloga, um belo dia, virou pra mim e falou assim, isso não é uma amizade. Isso não é uma amizade, essa pessoa não é sua amiga, essa pessoa é um vampiro, né? Ela tá ali o tempo inteiro querendo sugar você, sugar a sua energia, sugar, sabe, o que você tem de bom. Isso não é frutífero, isso não é uma relação frutífera, cai fora. E aí eu acordei pra vida na terapia, numa sessão de terapia com a minha psicóloga Regina, que eu tanto amava, mas felizmente ela não me atende mais. Então, assim, você precisa enfrentar, primeiro de tudo, e você tem que se afastar desse tipo de gente. Você não pode levar adiante. Porque, gente, amizade não é para ter esse tipo de coisa. Um amigo, ele tem que estar do seu lado, claro, quando você enfrenta dificuldades, óbvio. Mas estar do seu lado quando você enfrenta dificuldades é muito fácil, porque a tragédia une. A tragédia faz com que as pessoas se compadeçam de você, né? Quando você conta uma coisa ruim para alguém, aquela pessoa vai ficar, nossa, tocada com a sua história, né? Ela fala, meu Deus, caramba. E nesse vídeo do Leandro Carnal ele também fala isso, né? Quando você conta uma coisa ruim para seus amigos, todos eles vão ficar compadecidos da sua história, todos eles vão querer te ajudar, todos eles vão se unir. Isso é bom, tá? Isso não é ruim. Mas essa é uma característica que não define a amizade como um todo, né? Porque o amigo, sim, ele vai estar do seu lado quando você precisar, mas ele também vai estar do seu lado quando você não precisar. Ele também vai estar ali só para comemorar com você as suas conquistas, só para curtir com você as suas vitórias, entendeu? Ele não vai ficar tentando te atacar nas entrelinhas, nas mensagens subliminares. Ele não é essa pessoa. O amigo, ele é amigo e pronto, né? Então, assim, a tragédia une, mas a felicidade, a vitória, o fato de você ser bem-sucedido financeiramente, amorosamente, né, no seu trabalho, você ter uma relação bem-sucedida com seus filhos, com a sua esposa, né, você é uma pessoa que vive bem. Isso aí não une. Isso desperta os piores sentimentos nas pessoas que não gostam de você, mas que fingem que gostam, né? É o passivo-agressivo. Ele tá ali na passividade. Vocês conseguem entender a lógica do termo, né? Ele tá ali na passividade, ele chega pra você de maneira muito passiva, né? Mas ele te agride, mas ele vai te insultar, ele vai te ofender. Então, por isso que ele é um passivo agressivo.
porque ele vai agredir. E é por essa razão que eu falei pra vocês que eu dou muito mais crédito ao cara que é filho da puta por ser filho da puta. O cara que chega, bota o dedo na sua cara e fala, você é um bosta, você é isso, aquilo outro. Porque esse cara, ele pode não ter dignidade nenhuma, mas ele tem coragem, ele tem culhões. Ele tem peito pra virar e falar o que ele pensa, e assumir as responsabilidades, né? E arcar com as consequências do que ele diz. Essa pessoa, ela pode ser uma pessoa terrível, mas ela tem coragem, e coragem é uma virtude. O passivo-agressivo não tem nenhuma. Porque além dele ser agressivo, ele é covarde. Então ele vai se esconder atrás das palavras mais bonitas, atrás do discurso mais floreado, para te tratar como um inimigo, para destilar todo o ódio que ele tem guardado dentro de si para você. E a língua, gente, eu participei de um recolhimento na igreja na semana passada, e o padre falou um negócio muito interessante que eu guardei, assim, né? A língua é a coisa mais difícil de controlar. É muito difícil, porque assim, você não consegue mantê-la dentro da boca diante de algumas situações. Você tem que controlar a língua, você tem que guardar para você muito do que você pensa, por uma simples razão. Não interessa a ninguém, tá? Se ninguém te perguntou nada, se ninguém foi lá e pediu humildemente a sua opinião, guarda pra você. Guarda pra você, porque você pode usar a língua para ser muito cruel com as pessoas, né? E aí, só para finalizar aqui o papo da gente, bem descontraído aqui, nesse recolhimento o padre falou uma outra coisa que me deixou muito pensativa e que me foi um estalo. Eu nunca tinha pensado sobre isso por esse ângulo. Ele disse o seguinte, como pode, né, a gente usar a língua como instrumento para abençoar as coisas, né? Ou seja, a gente vira e fala, vai com Deus, fica com Deus para uma pessoa. Então a gente usa essa língua para falar de Deus e para falar com Deus, ao mesmo tempo que a gente usa essa língua para amaldiçoar o nosso colega. Então assim, pensem nisso, olha como é forte isso, né? A mesma língua que você usa para falar de Deus e para falar com Deus, você usa para amaldiçoar uma outra pessoa, para agredir, para insultar, para ofender uma outra pessoa que, e aí vem a chave do negócio, foi feita à imagem e semelhança de Deus. Como é que você pode fazer isso, né? Então assim, eu queria deixar essa reflexão para vocês, porque quando eu comecei a falar dessa coisa do passivo-agressivo, quando eu expus essas mensagens que eu recebi, vocês não têm noção da quantidade de directs, da quantidade de gente relatando o mesmo problema, né? Compartilhando da mesma situação. Então é isso, gente. Pensem no que eu falo. Pensem nesse papo que eu tive aqui com vocês hoje. Pensem nisso, tá? E quando vocês estiverem diante de um passivo-agressivo, em frente, não se acovarde tanto quanto ele, em frente, e policie a sua vida para que você não seja o passivo-agressivo. Porque, olha, é uma merda. É uma merda.